São 43 minutos de um novo dia que está só começando. Uma convidada muito especial, a Luciene Balbino. Ela é jornalista, escritora, poeta, dramaturga e conferencista. Nasceu em São Paulo, atualmente ela vive em Portugal. E é com ela que eu vou falar nesse momento, porque ela lançou um livro em 2020, na verdade uma biografia, um driblador da vida, a história de Ryan, um menino que amava o futebol, pela editora Vento Forte. É esse livro maravilhoso aqui, que faz um sucesso gigantesco, e em janeiro também lançou o seu terceiro livro infantil, janeiro de 2020, O Melhor Abraço do Mundo. Ser diferente faz parte da natureza, que aborda a inclusão. Tá aqui, ó, é esse livro aqui, todo ilustrado, lindíssimo, para as nossas crianças e também para os nossos adultos, viu? Porque os temas, eles são mais atuais que nunca. Acho que a humanidade nunca viveu um momento onde fosse tão preciso tratar desse tema, que todo preconceito se afaste, ao mesmo tempo se redescobrir como forte diante das adversidades. E eu queria, nesse momento, saudá-la. Luciene Balbino, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Dalcides, que bom estar aqui com você. Alegria poder falar contigo também. Olha, me diz uma coisa, aí em Portugal eu imagino que o povo seja um povo assim muito religioso. A fé aí em Portugal me parece que é uma das grandes marcas. É isso mesmo, você vivendo aí? Sim, a maioria da população aqui, dos portugueses, é uma maioria católica. Nós temos aqui Fátima, né? Aquele lugar belíssimo que a gente vai lá e se emociona com as missas, né? Com aqueles santuários todos, é lindo demais. É um país muito católico, as pessoas são bem reservadas, inclusive, por conta disso. Diferente um pouco do Brasil. Você sabe que aquelas pessoas que eu conheço, ou que estão vivendo, ou que passaram longas temporadas em Portugal, dizem que é um lugar onde também se acolhe e tem acolhido ao longo desses últimos anos muito bem os nossos brasileiros. Tem muito brasileiro chegando e cada vez mais para viver em Portugal, não é isso? Tem, mas agora com a situação do Covid, Dalcides, muita gente foi embora. Eu acho que mais de 10 mil brasileiros, infelizmente, foram embora. Estavam passando fome, necessidade mesmo. Estavam dormindo assim no aeroporto, esperando uma possibilidade de voltar ao Brasil, porque por pior que esteja o Brasil, né, também com a relação do Covid, mas a gente quer estar na nossa casa, né? Com o nosso povo, parece que tem um acolhimento, saber que as pessoas vão estar, né, no país que nasceram. É diferente, acho que até uma coisa mais psicológica. Mas aqui muitas coisas fecharam, estão fechando. Nós vamos entrar de novo agora, acho que quinta-feira, no lockdown novamente. Tem mais casos do que no início da pandemia o ano passado. Enfim, é muito triste. E muitos brasileiros com isso perderam a oportunidade de trabalho e resolveram voltar para o Brasil. Mas nisso tudo vocês aí têm um privilégio, que é o início da vacinação, né? A vacina chegou já aí para vocês e vocês já estão dando os primeiros passos. Aqui no Brasil ainda a gente está nesse compasso de espera, uma confusão danada, não se sabe ao certo que dia, alguns falam dia D, na hora H, então a coisa está um pouco solta aqui no Brasil. Então reza também aí pelo nosso, aí em Fátima, o dia que você for, pede a Nossa Senhora que cuide do nosso povo brasileiro. A gente está bastante abandonado, a sensação que eu tenho, que a gente está bastante abandonado, a gente não sabe bem ao certo o que é que vai acontecer. Você escreveu um livro maravilhoso, e esse livro não é à toa que tocou o coração de muita gente muito conhecida no Brasil. Eu vi aqui tem Leci Brandão, eu vi que o ex-jogador Neto também fez um comentário sobre o seu livro, a Mara Gabrilli, senadora. E esse livro, por que é que
você se interessou tanto pela história do Ryan? Olha, eu fui convidada pelo Facebook, né, pelo pai dele, o Moisés, a escrever o livro. E eu não conhecia, mas eu sou uma pessoa aberta a conhecer as pessoas. Eu acho que todas as pessoas são interessantes, todas as pessoas são importantes, todas as pessoas têm histórias importantes para nos contar. E aí nós nos encontramos e ele falou: eu queria escrever a história do meu filho, que ele morreu há 3 anos, né? Ele morreu de distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença que o organismo perde a capacidade de produzir uma proteína, que é a distrofina. É uma doença triste, acomete só meninos, e me comoveu muito a história do Ryan. E o que mais me encantou não era o lado ruim, a doença, né? Era o doente. O Ryan era um menino tão alegre, tão cheio de vida, com tanta vontade de viver os momentos da vida intensamente, que isso me encantou. E quando o pai dele contou que ele vivia alegre, que ele dava força para todo mundo, que ele acolhia todo mundo, que ele gostava de cozinhar, que ele jogava bola mesmo na cadeira de rodas, eu falei: gente, é incrível, né? Nós com saúde reclamando da vida e ele com essa fé. Eu vi que já nos primeiros anos de vida já se sabia dessa distrofia muscular. Distrofia muscular de Duchenne, é isso? Isso, distrofia muscular de Duchenne, isso mesmo. Tá. Já se sabia que em algum momento essa doença iria se desenvolver com mais intensidade na vida dele, é isso? É um diagnóstico difícil, Dalcides, porque existem muitas doenças, né, que acometem o músculo, né, muitas doenças musculares em crianças. Sim. Mas ela é um pouco assim característica, pelo que eu pude perceber. Eu entrevistei a doutora Bernadette Duarte, que é do HC, que é uma especialista nessa área e cuidou do Ryan, e ela me contou que não é difícil perceber muito, porque a criança não consegue andar, começa a sentir muitas dores, os pezinhos começam a ficar tortos, né? A criança tem uma dificuldade maior em ficar sentado, diz que ele sentava e caía para trás, isso com uma criança de 6 meses que já senta, né, 7 meses, cada um tem o seu tempo, mas ele não andava, tinha dificuldade de se manter em pé, e aí tinha alguma coisa errada. Só que existe a negação, né? Os pais, é óbvio, não querem perceber muitas vezes que o filho tem algum problema. Sobre isso, aqui na página 20, você fala sobre a descoberta dessa distrofia na vida dele, na vida dessa família, que de alguma forma seria a partir daí atingida de alguma forma, né? E você diz assim que a pergunta que não queria calar era algo sério ou teria cura com o tempo? Eu acho que é essa esperança de que a cura chegue, de que tenha perspectiva, eu acho que isso alimenta também o coração dos pais durante um tempo, embora com o passar do tempo as coisas foram se mostrando que não seriam tão simples ou fáceis. E eu fico imaginando o quanto esses pais também sofreram nisso tudo. E eu fico imaginando quantos pais que nesse momento, nesta madrugada, estão nos acompanhando pela Rede Vida em todo o Brasil e que estão vivendo histórias semelhantes. O que você acha que faz o diferencial? O que é o mais importante para um pai que tem um filho com essa distrofia? E o que é importante que esse pai saiba? O que é importante que esse pai ouça da sua boca? É importante esse pai escutar que ele não pode culpar a mãe, porque infelizmente quem passa o gene é a mãe que tem esse gene que passa para o filho. E o que eu ouvi de muito da médica e de outras pessoas, que muitas vezes o pai, ele culpa a mãe, ele vai embora, ele abandona o lar. E isso é falta de amor. Eu acho que o amor é um aprendizado e nós temos que praticar o amor, buscar ajuda.
Eu acho que se o pai tem um filho com essa doença, ele tem que buscar ajuda. Vai conversar com um padre numa igreja, ou procura um psicólogo, um psiquiatra, procura ajuda, seja qual for, porque às vezes você está perdendo tempo na vida em não amar aquele filho que é muito especial, e lá na frente, no futuro, vai se arrepender de não ter estado ao lado dele. Você sabe que você trata sobre essa questão dos pais, a figura do pai, como eu estou lendo aqui, na página 27, e você é de uma clareza com um testemunho aqui dado, né? Eu sofria muito vendo ele sofrer, mas sempre fui um pai muito presente na vida dele. Mesmo trabalhando e lutando para dar o melhor aos meus filhos, sempre arrumei uma forma de ser participativo nas consultas e tratamentos dele. Eu fico, nesse momento, ouvindo assim suas palavras e, como você disse, é amor mesmo, né? É o amor que continua forte a ponto de fazer com que, diante das dificuldades, a gente consiga estar em pé e ser presença para esse alguém que sofre. E esse alguém que sofre muitas vezes tem uma paixão, como foi o caso do... eu falei Ryan, mas não é Ryan, né? Como é o... Não, então, todo mundo fala, é normal, porque é americano, né? Ryan é assim que escreve, Sim. então todo mundo, não é só você. Mas é Rian, que ele chama o brasileiro, sabe? Certo. Acho ótimo. Ele era apaixonado por futebol, não é isso? Isso, ele era apaixonado por futebol corintiano roxo, que é o maior defeito dele. Tinha uma paixão pelo Tite, acompanhava todos os campeonatos e por isso... E o futebol também acho que era uma forma dele estar envolvido emocionalmente com uma causa, não era isso? Acho que ele fazia uma transferência, é como se o futebol fosse um sonho que ele não ia poder realizar. Então, eu acho que ele via no futebol, acho que ele imaginava, se eu pudesse andar, né, jogar, eu ia jogar bola. Né? E ele jogava, enquanto ele pôde, ele jogou. E disse que depois ele ia com a cadeirinha mesmo, e chutava a bola e ria com os programas. O Neto disse que ele ria muito. E o Tite, ele era encantado com o Tite. Tanto é que o Moisés, o pai, que sempre esteve presente na vida dele, realmente você falou tudo, foi um pai exemplar, um exemplo aí de pai. O Tite, no aeroporto, que o Moisés era a segurança no aeroporto de Guarulhos, um dia o Tite chegou, o Moisés conversou com o Tite sobre o filho, né, sobre o Rian. E aí, Dalcides, o Tite ficou tão comovido com a história que ele deu o terço que ele usava nos jogos do Corinthians, né, que ele orava nos jogos do Corinthians, ele deu ao Tite para dar para o Rian. Imagina a emoção desse menino ao receber, né? É lindo, e tem a foto no livro, isso, tem a foto. Tem a foto do Tite, tem a foto de algumas conquistas que ele foi realizando ao longo da vida. Eu queria, assim, te perguntar mais uma coisa. Voltando à pergunta minha no início do programa, agora que o nosso telespectador em todas as partes do Brasil, tem gente que nos acompanha, inclusive tem gente que nos acompanha aí de Portugal, olhando novamente para esse nosso personagem que tem uma história e ao mesmo tempo é uma história real, é uma história de luta, mas com esse sorriso bonito aí. Por que é que um dia você quis escrever a história de um menino com uma distrofia e que aos 15 ou 16 anos falece, né? Morre, mas você diz, não, essa história precisa ser contada. Por que essa história precisa ser contada? Precisa ser contada porque eu sou apaixonada, fascinada pelas histórias de pessoas que são resilientes, de pessoas que se reinventam e que não têm medo da vida e que vivem a vida intensamente.
E eu pensei, esse livro vai ajudar pessoas que estão querendo desistir da vida, que acham que a vida não vale a pena, que a gente tem que parar de lutar. E não, o que me moveu a escrever esse livro é mostrar para as pessoas que a vida vale a pena, que a gente tem que lutar e que por mais problemas que nós tenhamos, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar em Deus, acreditar que as coisas vão melhorar. E melhoram sim. Eu acho que ele viveu com dignidade e mostrar também que a vida deve ser vivida com dignidade, com respeito, com amor. Ele, no dia da morte dele, ele disse pro irmão, o irmão dizia que ele era a cabeça, o Vitor, o irmão dizia que o Rian era a cabeça dele e o Vitor eram os pés do Rian. Olha que bonito isso. Muito lindo. E ele disse, muito lindo. E ele disse para o irmão: a mamãe não vai conseguir chegar a tempo, eu vou partir. Até me emocionou muito escrever isso, foi muito difícil. É uma história. Foi doloroso escrever esse livro, viu? É uma história. Sem a mãe vê-lo, sem a mãe se despedir dele, não deu tempo. É uma história muito, assim, forte, intensa. Eu pude ler esse livro, eu fui rabiscando o livro todo aqui, naquilo que eu ia encontrando, aquilo que ia me chamando mais a atenção. É realmente um primor. É da editora Vento Forte. Eu quero te agradecer. Eu vi, Luciene, que apareceram aí alguns contatos, mas tem também, seu Instagram. Eu vou pedir para que todos aqueles que estão nos acompanhando se interessaram por essa história, querem conhecer um pouco mais, inclusive do seu trabalho, que pudesse, nesse momento, passar aí a te acompanhar pelas redes sociais. Eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por trazer essa mensagem, tudo que a gente precisava. À 1h da manhã, nesse nosso programa Conta Comigo, o que você fez foi contar uma história e dizer assim, essa história não é só do Rian, não. Essa história pode ser a história de cada um de nós, de superação nas nossas dificuldades, olhando para frente, enfrentando as nossas lutas. Quando for a Fátima, leve, por favor, as nossas intenções, nossos pedidos. Muito obrigado, meu anjo. Com certeza. E eu muito obrigada, eu sou tua fã há muitos anos. Eu acho você uma pessoa tão assim, interessante como ser humano, sabe? Tão humano, tão coração. Amém. Sou muito grata por participar do programa. Era um sonho que eu estou realizando. Obrigado pelo seu carinho. E eu tenho também O Melhor Abraço do Mundo, que é um livro de inclusão, se as pessoas quiserem. Está no Brasil e em Portugal também, viu, Dalcides? O Melhor Abraço do Mundo. Isso. Então, aqui está a capa do livro. Eu vou pedir o seguinte... se alguém quiser, também é pela mesma editora? Não, essa é a Delivros, mas está na livraria Martins Fontes também. As pessoas podem comprar até online também. Ótimo. Então, olha lá, já está aparecendo aí, www.martinsfontespaulista.com.br. Pronto. Olha, muito obrigado. Sinta o nosso carinho, o nosso abraço. Luciane, que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Tchau.